Olá a todos, mais um vídeo aqui com o tema do concurso do IFPB. Agora eu trago a última parte, pessoal, da análise das questões para os cargos de técnicos administrativos. Eu falo a última parte porque eu já fiz português, informática, agora eu vou fazer a parte de legislação e no caso também fiz aí para assistente de administração a parte específica, ok? Então, na verdade, essa é a última parte ali do conhecimento comum, né? E no caso de assistente de administração, totalizou, né? Foi feito, já que eu fiz as partes específicas lá, foi feita uma análise de todo o conteúdo. Talvez eu ainda traga aí mais algum da parte específica, se der tempo, pessoal. Eu estou com o tempo corrido e não está dando para trazer da forma que eu queria, né? Mas aí, essa parte de legislação, que é a parte comum a todos os cargos, eu estou trazendo. E também vou trazer algumas informações, eu acho pertinentes, né, sobre a discussão de como está lá no edital. E ver aí o que é mais cobrado pela banca nessa parte de legislação. Então, quando eu falo aqui, pessoal, em técnico administrativo, algumas pessoas ainda se confundem, eu estou falando em todos os cargos federais relacionados lá à administração pública de educação, na parte de educação, na parte dos institutos federais e também das universidades federais, que a carreira é a mesma. Então, técnico administrativo é o gênero e aqueles outros cargos, assistente de administração, assistente de alunos, técnico de assuntos educacionais, são as espécies, ok? É o gênero, né? Técnico administrativo é o gênero e as demais são as espécies. É mais ou menos essa analogia. Por isso que você, quando fala em técnico administrativo, você está falando de forma geral qualquer servidor, né? Ali seja classe D, seja classe E, seja classe C, das universidades e dos institutos federais. Então, pessoal, dito isso, eu acredito que muita gente às vezes ainda se confunde, mas é interessante, vai ver quando o cara fala em técnico administrativo, ele acha que está falando daquele, ele confunde o assistente, só o assistente de administração, que não é, né? O assistente de administração é uma espécie do gênero técnico administrativo, assim como os demais cargos. Então vamos lá, pessoal, entrar aqui numa discussão. Essas leis, pessoal, em primeiro lugar, fazer uma observação aqui, que essas leis, elas, para técnico administrativo e para professor também, aí cabe as duas, isso está no edital, será considerada a legislação vigente e atualizada até a data da publicação do edital. Então, no caso do edital do técnico administrativo, nós tivemos a publicação ali no dia 1/10, ok? Essa foi a publicação. Se você teve uma dessas leis atualizadas até o dia 30 de setembro, você tem que trabalhar com essa atualização, ok? Passou dessa data, você não trabalha com ela, com essa atualização. E já teve lei, né, atualizada após essa data, poucos dias depois dessa data, que foi a LDB, pessoal. E eu vou mostrar aqui para vocês. Foi tão incrível isso aqui que você vai ter, que foi no dia 6/10, essa atualização. E essa atualização, ela não vai ser considerada para técnico administrativo, que foi dia 1/10. Porém, o cargo de professor, o edital, saiu no dia 8/10, pessoal. Certo? Então, aquelas pessoas que vão de repente fazer querem fazer para técnico administrativo para professor, ela vai ter que pensar a LDB com essa alteração e sem alteração, porque ela caiu exatamente nessa metade aí. Então, e essa mesma observação, né, que será considerada legislação vigente e atualizada até a data da publicação do edital, ela também inclui no edital lá do professor a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui a vocês agora a sorte que essa atualização ela é bem mínima, certo? Foi pouquíssima coisa, não faz tanta diferença. Se tem sido uma alteração
né, considerável, era uma lei que ia dar um probleminha quem fosse fazer os dois cargos, né? É isso que eu vou mostrar logo para vocês aqui, essa alteração, certo? Lembrando que a LDB cai para todos os cargos, né? Cai para todos os cargos aí, desde docente ao técnico administrativo nível D, nível E e nível C. Não tem essa de não ser cobrado para alguns cargos, é cobrado para todos os cargos, pessoal. Está na parte comum. Inclusive, para técnicas educacionais, ela está na parte comum e está na parte específica. Ela pode ser cobrada nas duas partes. Então, eu vou até aqui a parte da LDB no site do Planalto para a gente dar uma olhadinha rapidinho. Então, pessoal, aqui no artigo 12, certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, passar aqui um pouco para... O artigo 12, ele traz aqui incumbências dos estabelecimentos de ensino. E foi exatamente aqui onde teve uma mudança. Aqui no inciso, a redação dada pela lei 15.231 de 2025. Essa incumbência aqui de notificar o Conselho Tutelar, ela foi incluída. A letra A já existia, pessoal, se vocês forem olhar, já era. Ela nem tinha letra A, era dentro do próprio inciso, mas ele destrinchou em letra A e em letra B para poder colocar essa aqui, ó, certo? Então, na verdade, o que foi incluído foi só, por essa parte aqui dessa lei, foi só isso aqui, certo? As ocorrências e os dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, aqueles alunos lá dos estabelecimentos de ensino, especialmente automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, tem que ser aí notificar o Conselho Tutelar. Isso foi a única coisa que foi alterada, que foi adicionada. Aí se você for ver aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês, que foi exatamente, ó, certo? No dia 6 de outubro, que foi essa lei. Agora tem uma outra alteração também simples, ok? Que vocês vão poder ver, que foi no artigo 70, pessoal. Foi aqui no artigo 70. Houve aí, no inciso 6, só uma alteração que deixou ele, ampliou ele, ok? Esse aqui foi de 11 de junho, certo? É uma redação dada pela medida provisória, se você for ver aqui, ó. A redação é dada pela medida provisória, número 1303 de 2025. Quando a gente vai até ela, aí você vai ver que ela trata de várias coisas, mas ela fez essa alteração aí na LDB. Aí essa alteração já tem que ser observada por todo mundo, ó, porque ela é do dia 11 de junho de 2025. Né? Ela já é antes da publicação dos dois editais. Ok. Quem estiver com a LDB desatualizada, trate, ou o seu conteúdo, você está assistindo aula, de repente, que é em vídeo, trate de atualizar. Eu vou trazer aqui, pessoal, para vocês, agora eu vou mostrar como você eu vou mostrar o material que eu vou disponibilizar, ok? A LDB aí, ó, já atualizada com essas alterações aí com todas, certo? Com as de 2025. São 31 páginas de teoria, pessoal. Essa parte que eu fiz, você passeia por toda a LDB, ok? Ela não é, assim, digamos, vamos dizer ali, uma síntese dos principais tópicos, não. Ela pega a LDB como um todo, certo? E passeia por toda a LDB. Se você for olhar, certo? Você for aqui, se você for olhar aqui, você vai ter, ó, fala em artigo 4, aí faz toda uma, certo? Artigo 21, essa parte que vem do artigo 20, mas depois aqui a gente volta, certo? O que é organizado de acordo
Ó, se você pegar aqui, ela vai citando as partes, o artigo 4. Então, pega uma sequência. Aquela parte lá que pulou é porque deve ter alguma coisa, deve ter de informação que é necessária aí. Vem para perto do artigo 4, mas cita lá que era do artigo 20. Então, todo organizado, pessoal, para que você possa passear com uma linguagem simples, certo? Olha aí, do artigo 4 a gente vai passeando. Então, novidades, ó, novidades do artigo 4 com atualizações do 2022 e 2023. O que é necessário citar, na minha opinião, foi citado. Okay? Pode ser que tenha passado alguma coisa em vão, mas eu acredito que aqui é a forma de você passear pela LDB da melhor forma possível. Então, eu vou estar disponibilizando, certo? Aquela parte lá, inclusive eu vou aqui, a próxima página aqui, ó, página 7, que eu lembro que estava... Certo? Aquela parte lá que eu falei, ó, já está aqui alterado, ó, tá vendo? Alteração. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu fechar novamente, abrir pra gente, ó, alteração de 6 de outubro, tá vendo? Então você pode ver, ó, aí vem aí, ó, o artigo 12, como eu falei, aí tem incumbências do estabelecimento de ensino, é mais direto, é uma linguagem mais direta, certo? Então vem todos os tópicos, naquele tópico eu ainda não tinha feito essa alteração, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, certo, destrinchei aqui, notificar o conselho tutelar, em caso de infrequência escolar superior a 30% do percentual mínimo e a nova agora, ó, das ocorrências que eu tinha lido lá anteriormente. Então, eu considero aí que é uma forma de você estudar de forma... Essa lei aí você dá para passear por toda ela, independentemente de você já ter visto, serve como revisão, de não ter visto ainda o primeiro contato, eu acredito que ajuda, ok? Eu, pelo menos, se eu for estudar LDB, é um material, eu só estudo por aí, não vou em outro lugar não. E questões, né? E para questões, aí eu trouxe as questões do Instituto AOCP. Eu vou apresentar a legislação mais na frente, pessoal, e vocês vão ver que vai ter uma quantidade maior. Salvo me engano, vão ter 102 questões lá que eu falei que vai aparecer LDB, se eu não me engano. Aqui você não vai encontrar as 102, mas por que não vai encontrar as 102? Porque em algum momento o Instituto AOCP fez provas de certo e errado e eu não coloquei aqui. Também não coloquei questões desatualizadas e questões anuladas. Então, nessa minha triagem que eu fiz, certo? A gente chega num total aí de 84 questões que deu para extrair. Então, eu considero que é aquilo que tem para se extrair. A não ser que você queira responder as questões certo e errado também. Aí você vai à procura da Instituto AOCP. Mas, no geral, eu não coloquei elas porque o modelo não vai ser, né? O modelo vai ser nesse estilo aqui, múltipla escolha. Então, onde é que tá, pessoal, esse material? O pessoal que já está acostumado a baixar, eu vou até o Instagram mostrar a vocês como vocês vão baixar. Prestem atenção que muita gente não sabe baixar esse material. Aqui no Instagram, pessoal, estou deixando o link na descrição do vídeo. Você vai na descrição do vídeo, vai no Instagram. O material é gratuito e eu peço a vocês que a forma de vocês me compensem seja essa. Sigam aqui no Instagram, se inscrevam no canal, certo? Curtam, né? De repente vocês vão compartilhar com alguém que você conheça, que vai fazer o concurso do IFPB, certo? Eu acho que esse material é um material que eu entendo, pessoal, ser um material para estudar de forma inteligente, certo? São materiais que eu estou confeccionando, que eu queria ter confeccionado na época que eu estudava. E por que eu não confeccionei? Ou pelo menos não confeccionei de forma assim, organizada, assim, do jeito que eu estou fazendo agora. Porque o tempo que eu gasto para confeccionar, eu usava para estudar. E eu não conseguia que outra pessoa tivesse, porque se eu tivesse nessa mesma forma, não teria problema de ter adquirido. Certo? O tempo que você gasta com isso, você está estudando. Então, quando você pega pronto, você economiza muito tempo. Então vamos lá, pessoal. Vamos rápido para a gente voltar lá para a parte do que vai cair. Ó. Certo? Vamos aqui. Bio do Instagram, pessoal. A bio aqui, ó. Certo?
Você vai clicar em cima, pessoal. Ó. Tem muita gente aqui, ó. Você vai clicar aqui em cima, ó. Tá vendo? Tem muita gente aqui que não sabe. Aí você clicou em cima, pessoal. Abriu, ó, 3 opções aí. O canal do YouTube, material para baixar, Polícia Penal, algumas análises questões, material do IFPE docente. Bom, são links aí que eu precisei colocar. Então qual que você vai? Você vai aqui, ó. O segundo, material para baixar. Ele vai levar você lá para o Google Drive. Certo? Então clicamos aqui em cima, ó, vai abrir uma pastinha. Dentro dessa pastinha, ó, tu tem concurso IFPB 2025. É nela que você vai achar. Ó. Certo? Foi nela. Aí onde é que você vai achar ela? Tem alguns detalhes verticalizados. Ó, tem a Lei 8.112, quem não baixou, baixa. E a gente tem aqui, ó, a LDB, a Lei 9.394 de 96. Então você vai fazer o download aí da mesmo arquivo que eu mostrei. Falado isso, vamos voltar lá para a parte da apresentação daquilo que mais cai, né? Pronto, pessoal, voltamos aqui. Aqui nessa legislação, eu vou fazer com vocês aqui uma observação. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer com a borracha aqui para a gente apagar essas observações que eu tinha feito, porque eu vou precisar falar aqui com vocês dessa parte. Então caneta. Vamos lá. Ativei aqui a caneta para a gente poder. Pessoal, nessa parte da legislação, o primeiro tópico é uma parte da Constituição Federal. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, o que o edital quis dizer, né? O que aí quem colocou quis dizer. Porque é o seguinte, ele fala lá, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Aí fala princípios fundamentais, aí ponto. Esse ponto é que está me deixando sem entender o que ele queria. Porque você tem colocado 2 pontos, como colocou aqui, ó, da ordem social, 2 pontos. Aí ele bota capítulo 3 e capítulo 4. Ele é bem direto. Aí com os 2 pontos você entende que você vai, nessa parte da ordem social, estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. Quanto você, aliás, princípios fundamentais está ok, certo, pessoal? Não é o problema nem aqui. É direitos e garantias fundamentais, ó. Certo? É esse ponto aqui, ó. Ok? É esse pontinho aqui, ó. Porque direitos sociais que vem em seguida, ele está incluído aqui dentro de garantias fundamentais. Então, é para estudar direitos e garantias fundamentais todos, ou só direitos sociais? Essa que me deixou por causa do ponto. Se tivesse para 2 pontos, eu estava tranquilo. Então, isso me deixou sem entender, certo? Na hora que eu fui também fazer esse levantamento. E também na preparação do material, que eu estou fazendo um material comum e específico, tanto comum as partes gerais, né? Comum e específico para o técnico assuntos educacionais, que eu já estou com algumas pessoas aí que adquiriram material e estão acompanhando minhas postagens numa plataforma que inclusive a plataforma também tem vídeo aí mostrando ela para quem tiver interesse, certo? Então, a mesma coisa acontece na parte daqui, pessoal, da administração pública. Aí tem dos servidores públicos, ponto, dos servidores públicos. Não tem os 2 pontos. Então dá a entender que eu não sei se ele quis destacar um ponto ou se ele quis dizer que aquele ponto é só ele dentro daquele anterior. Passar aqui, porque quando você pega, pessoal, os direitos e garantias fundamentais, você tem direitos e deveres individuais, tem os direitos sociais, que é isso aí, que eu até destaquei quantas questões tem, mas tem da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Ele é dividido em 5 tópicos. Quando você pega tudo isso, isso tem 241 questões, certo? Então, eu estudo tudo, e aí? A interrogação que eu deixo. Ou só direitos sociais, que eu só tenho lá 49 questões. Eu fiz o meu material que eu estou colocando aí já, essa parte, eu coloquei ainda direitos e deveres individuais e coletivos, que eu acho que é uma parte muito importante, certo?
E depois coloquei direitos sociais, mas eu vou até conversar com o pessoal para ver se eles quiserem que eu coloque o restante do material, eu faço também. Certo? Então, deixo essa dúvida. Eu não sei se vocês não têm uma visão diferente, vocês coloquem aí nos comentários, abram um debate e a gente vai dialogar com relação a isso. Se eu tivesse notado isso antes, eu teria entrado na parte de impugnação do edital para fazer essa observação, mas infelizmente eu só notei agora. Sim, pessoal, e na parte da administração pública, ó, você tem 121 questões se você for ver como um todo, e 35 nessa parte aí de servidores públicos. Porque nós temos ainda, tem 4 sessões, né? Então, eis a questão aqui, pessoal, é que eu não sei, acho que essa parte aqui está certa. Se fosse estudar tudo, até o artigo 37, eu não digo nada, mas, cara, isso aqui, artigo 42 e 43, eu não acredito que isso vá fazer parte de um concurso desse. Então, gerou esse problema, né? Então, eu não levei tanto em consideração essa parte na análise. Eu levei o seguinte, eu levei essa parte aqui como 241 questões, sendo o primeiro lugar, o mais cobrado, se você for identificar que esses tópicos todos, se você pensar nesses tópicos todos, como parte, sim, do edital. Se você não considerar como parte tudo do edital, você vai ser o que eu vou mostrar na tabela seguinte. Que parte é aqui, ó. A lei que seria primeiro lugar, se você não considerar aqueles tópicos todos lá, seria aqui a Lei Federal 14.133 de 2021, com 194 questões. Aqui eu estou considerando 194 com as questões também de certo ou errado. E eu acho que aqui eu só estou excluindo as desatualizadas. Isso, é só as desatualizadas. Até as anuladas eu deixei, porque, embora tenha sido anulada, mas ela quis cobrar aquela questão sobre aquele tema. E quando você coloca desatualizadas, meus amigos, aqui nesse tópico, vai para mais de 500 questões. E aí vocês tomem cuidado ao estudar para não pegar essas questões desatualizadas. Se você considerar que a banca cobrou licitações de contrato, embora que essas desatualizadas, né? Elas estão desatualizadas hoje, que aqui eu estou fazendo questões para que você hoje possa estudar. Mas se você for considerar que ela mais cobrou foi licitações de contrato, tá certo? Porque aqui, como hoje não tem sentido você estudar essas desatualizadas, né? Ela se torna o segundo tópico com mais questões. Se considerar também aquilo lá que eu falei anteriormente sobre a parte da Constituição. Mas disparado, o que eles têm mais de questões, se você não levar em consideração essas questões desatualizadas, é a Lei Federal 14.133, com mais de 500 questões. Então, independentemente dela estar em primeira ou estar em segunda, ela tem que fazer parte do teu estudo, e bem estudado, e como ela é grande, certo? Essa lei é a única que está faltando. Eu já preparei o conteúdo, mas ainda não fiz a organização ali, os tópicos, não fiz os tópicos por tópico, não organizei o PDF ainda, mas em parte de teoria já está pronto. Logo, acho que acredito, de hoje para amanhã eu estou disponibilizando para o pessoal da plataforma que eu estou produzindo material. É a maior de todas, mas se você vai estudar ela de forma, dizer, não, eu vou reduzir, não vou levar em consideração todas, a parte mais importante que você vai encontrar mais questões é da parte de licitação, porque ela é uma lei que trata tanto da licitação como de contratos, ok? Segundo lugar, pessoal, terceiro lugar, na verdade, considerando aquela parte lá que eu falei, é a lei 8.112, que às vezes as pessoas não dão tanta atenção, mas da banca você encontra aí 160 questões do Estatuto do Servidor Público. Naquela parte lá, eu tenho 84, então eu reduzo aí dessas 160 o que foi anulada, certo ou errado. E como esse levantamento, pessoal, quando eu fiz lá aquelas 84, eu vou até dar uma olhada novamente, porque quando eu fiz aquela 84, eu tinha feito já uma avaliação das questões do servidor público. Eu não sei se de repente, nesse período agora, alguns dias depois, de onde eu estou tirando aí, apareceu mais questões, e por isso que quando eu fiz o levantamento, que eu fiz esse levantamento ontem,
certo? Fiz esse levantamento ontem e pode ser que quando eu fiz novamente, tenham entrado mais questões de onde eu peguei, né? De onde eu fui pegando, aí apareceram mais questões. Então, pode ser que até que aquelas 84 do material tenha disponível maior e eu vou até fazer esse levantamento porque eu vou fornecer para o pessoal que está na plataforma. Então, 160, pessoal. Quando você pega aí o Lei Federal que trata do processo administrativo, 125, depois vem improbidade com 119 e a LDB com 102. Ah, mas aí eu estou enganado, né? O que eu mostrei para vocês ainda há pouco, 84, me perdoe, foi a LDB, certo? Eu não me recordo. Da 8.112 eu forneci para vocês, eu acho que foram 40 questões só, que é o que está lá. Mas eu já ampliei essa quantidade de questões para o material que eu forneci na plataforma. A Lei 8.112 da plataforma tem mais questões do que essa que eu disponibilizei aí no Google Drive para vocês. Então é LDB que eu estava tratando ainda agora, eu acabei fazendo uma confusão, me desculpem. 102 e lá tem 84. É exatamente porque aqui está faltando tirar as anuladas e aquelas que é só certo e errado. Então, o sexto lugar aí, eu considerei essa primeira, né, esse primeiro top parte aqui, aquela bateria de principais tópicos, certo? Então, tem acima de 100 questões disponíveis. Vamos lá, a segunda parte aqui, aí vem outras leis, né? Com a 91, vem a Lei de Acesso a Informações, depois nós temos o Código de Ética do Servidor com 55, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, certo? Aí, ó, vem você destrinchando lá aquela parte da Constituição, ó, Constituição Federal aqui, de 88, você tem direitos sociais com 49, princípios fundamentais com 44, que está aqui, né, pessoal? Ó, direitos sociais, e nós temos aqui os princípios fundamentais, ó, certo? São esses dois tópicos. Apesar dele ter estado aqui com ênfase em direito à educação, eu fiz aí como um todo, certo? Direitos sociais. Então, nessa segunda faixa aqui, a gente tem isso aí. Lembrando que esse artigo aqui, esse aqui da Constituição, eu mesmo dividi em vários PDFs, deram em 5 PDFs, porque é para fins didáticos, pessoal. É para fins didáticos e você estuda a teoria e já pega questões só daquela teoria. Estuda de que você pegar isso tudo, formar uma teoria só e sair depois com um monte de questões, né? Vai ficar um arquivo, por exemplo, muito grande. Então, até para você que vai elaborar seu material, organiza dessa forma que fica melhor, fica mais didático. Então, aí nós tivemos 91, 55, 53, 49 e 44 questões dos tópicos aqui do lado, meus amigos. Já aí nós temos uma segunda parte, né, que já diminui a parte de questões. E vamos para a terceira parte, que aí é onde eu encerro. Você pode ver que aqui você já encontra uma menor quantidade. Administração pública, pessoal. Certo? Da ordem social, capítulos aí 3 e 4, do jeito que está aqui, ó, da administração pública. Só que aí eu peguei só a partezinha aqui, ó. O cálculo aqui é só dos servidores públicos, né? Aí da ordem social eu peguei tudo aqui, capítulo aqui, 3 e 4 da Constituição. Então deu 35. Essa lei 11.091, plano de carreira, pessoal, de vocês, né? 15 questões. Não é porque só tem 15 questões que você vai deixar de estudar essa lei. Eu acho essa lei muito importante. Ele pode vir uma questão só. A questão que só são 10 aí, se você distribuir do jeito que eu fiz aqui, nós temos aqui 16 tópicos, né? Então, no mínimo aí 6 tópicos ficam de fora. Então, se você considerar os menos cobrados, esses 5 ficariam de fora. Mas é complicado. Você não pode deixar, por exemplo, uma lei como essa, de você pelo menos o plano de carreira e também ao que institui a rede federal aí de educação, que é onde os IFs estão incluídos. Ó. Só tem 13 questões, mas também é importante. Não é que você vai gastar seu tempo se aprofundando ao máximo, mas você tem que ter uma leitura, você tem que obter informações suficientes para que você possa ali interpretar as questões caso ela venha cair na prova, pessoal, certo? Até porque em nível de questões, se você colocar só da banca, você nem vai ter muita coisa o que fazer. 13 questões é muito pouco. Teria aí que pegar de outras bancas que fizeram para isso aí.
Eu mesmo vou disponibilizar mais questões. Quem quiser fazer, né, o material que eu estou elaborando, pessoal, eu vou disponibilizar mais. Eu coloquei, não sei, não me recordo se eu coloquei essas 13, coloquei mais no PDF que eu fiz, isso aí já tá, eu já aprontei tudo, certo? Só tá faltando mesmo a lei de licitações. E de onde você tiver, se você quiser, se você tá num site aí de questões, tenta buscar essas questões aí de outras bancas para que você quer treinar mais sobre isso. E outra coisa, ó, menos cobrado, pessoal, por último, né? O decreto federal, ó, por incrível que pareça, esse decreto ele regulamenta essa lei aqui, ó. A lei cobra bastante, mas o decreto mesmo com essa banca, talvez seja porque ela apareceu pouco em editais, né? Pode ter sido isso também. Aqui deve ter aparecido bastante em editais dela e a outra aí apareceu menos, está começando a aparecer talvez o IF tenha pedido, a comissão do IF tenha pedido, ou de repente a partir de agora eles estão querendo colocar, não sei aí como foi o trâmite para aparecer isso aí. Então ela regulamenta, pessoal, exatamente a lei 12.527, que é essa daqui, que é a lei de acesso à informação. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar, certo? O vídeo ficou um pouco comprido, mas eu acho que eu apresentei dados aqui relevantes, trouxe essa DB para que vocês possam. Podia até ter feito 2 vídeos diferentes, tem sido até interessante, né? Um dando a LDB para não ficar tão grande, mostrando a LDB, mostrando essa parte aí. Mas como elas se comunicavam, já que eu ia falar de legislação, eu resolvi trazer tudo num só e também trazer essa parte aí do material da LDB para vocês poderem baixar e aproveitar. Se tiver engajamento esse vídeo, se tiver muitos inscritos aí, vocês, né, pessoal contribuir com a incentivar, talvez eu traga a lei maior que tem, dessa mesma forma que eu fiz a LDB, a lei de licitações, certo? Eu ainda não concluí de fazer ali a organização do PDF, mas eu posso trazer dessa mesma forma a lei, e eu estou fazendo dessa forma, passeando, tópico, a lei de uma forma geral. Mas como é uma lei grande, talvez ainda vá fazer um outro sintetizado, certo? Para o pessoal que está lá na plataforma. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Espero que seja de serventia o material que eu disponibilizei e as informações colocadas aqui.